Era, beleza, professor Fernando. Dessa vez eu ganhei do Jimmy, do computador. O pessoal deu para perceber que eu gosto de xadrez, né? Que eu tenho uma eletiva de xadrez também, né? Então vamos lá então. Olha só, eu fui com o peão, abri o peão, né? O bispo. Abri o bispo e a rainha, né? Aí depois ameacei aquele peão dele lá. Ele defendeu com o cavalo. Aí eu defendi o cavalo, defendi o outro peão aqui. Aí eu fui com o peão. Aí ele do nada mudou o bispo lá. Aí eu dei um cheque na rainha dele aqui, né? Na dama dele. A gente fala dama, né? Aí ele defendeu com o cavalo. Ele defendeu com o cavalo, aí eu fui com... eu fui com esse peão aqui. Vamos ver o que acontece, olha só. Ele nem ligou, ele ameaçou lá o meu bispo, né? Com o peão. Eu afastei o bispo. Aí ele mudou o cavalo de lugar, ameaçando o meu bispo, né? Aí eu mudei o bispo de lugar também. Aí ele veio com o bispo, né? Ali. Aí tava na boa para eu capturar. Aí eu capturei. Capturei. Ele capturou o peão com o cavalo dele. Aí eu capturei o cavalo dele. Ele capturou com o cavalo. Eu capturei o cavalo dele com o bispo. Ah, aí que foi a bobeada dele, né? Ele... tá vendo? Ao invés de capturar o bispo aqui, não. Porque não, o bispo não estava protegido, o meu bispo aqui, né? Eu capturei o bispo dele. Aí ele capturou com o peão dele. Aí beleza. Capturei o peão dele com a rainha. Fui com tudo com a rainha lá na frente lá. Aí vamos ver o que acontece. Aí ele tirou o rei do nada do lugar. Não sei por que ele fez isso. Aí eu voltei com a rainha aqui. Aí ele veio com o peãozinho dele. Aí eu mudei a rainha de lugar para defender também o peão. Vamos ver o que acontece. Aí ele veio com aquele peão lá da torre, né? Aí eu fui com o peão para atacar esse peão. Aí ele capturou aqui, né? No que ele capturou aqui, eu fui com o cavalo. Eu fui com o cavalo, ele veio com o rei. Por que ele mudou o rei? Agora eu não entendi. Aí eu dei um cheque nele com... Mas aí foi besteira minha, né? Foi uma troca de peão, né? Aí eu vim aqui pra dar um cheque nele pra ver se captura a torre dele. Ele veio com tudo, com a torre na frente. Aí eu tive que... Ah, aí que eu não entendi, peraí, ó. Ah, eu tirei o... Eu tirei o cavalo da reta da torre, tá vendo? Ele veio e capturou com o bispo. Mas no que ele veio e capturou com o bispo, eu tirei o cavalo dando um cheque nele. Mas aí ele capturou com o rei. Capturou meu cavalo com o rei. Aí eu dei um cheque. Deixa eu ver. Eu não capturei nada. Eu não capturei nada, eu já dei um cheque nele com o bispo. Nossa, essa queda foi feroz, viu? Aí eu voltei com o bispo. Não sei porque que eu voltei com esse bispo aí. Ah, para ele ter defesa, né? Ele veio com a rainha dele. Eu avancei o peão. Aí ele veio com a rainha aqui do nada aqui. Aí eu fui com a rainha lá para ver o que acontece, né? Se eu ficar na reta ali, ó, eu capturo a torre dele. Vamos ver. Ah, eu tive que colocar o bispo na frente do rei. Ah, eu tive que... Aí ele deu um cheque em mim aqui. Nossa, a queda foi fera, viu? Aí eu tirei o rei. Mas aí ele perdeu. Ele deu outro cheque aqui. Aí eu pus o bispo na frente.
Aí ele capturou minha torre. Dessa vez ele ganhou uma torre. Mas aí sabe o que eu fiz? Ele ganhou uma torre. Eu dei um cheque nele lá, ó, tá vendo? Aí ele veio, quase que eu pego aquela torre, né? Eu dei outro cheque nele. Aí eu desci um pouco a rainha. Ah, ele capturou um peão meu aqui. Capturou um peão. Eu desci com a rainha. Aí Aí a rainha dele ficou, o rei dele ficou na mesma reta, né, da torre. E aí, não sei o que eu fiz, deixa eu ver. Ah, eu dei outro cheque. Aí ficou ali, ficou estranho, né? Ele desceu o rei dele. Aí eu vim com o rei. Vim com o rei, porque aí eu podia dar outro cheque nele. Dei outro cheque nele com o bispo. Aí ele capturou o bispo. Eu capturei com a rainha. Tá vendo aquele peão lá? Ele tá defendido. Ele desceu a torre. No que ele desceu a torre? Eu capturei, tá vendo? Eu capturei ali, eu já tava... Eu dei um cheque nele ali, ó, pra defender aquele peão, né? Tá vendo? Aí tava avançando com o peão. Mas só que a rainha dele aqui, ó, tá defendendo, tá atacando aqui o meu... Aí eu capturei o peão dele para defender. Aí o que ele fez? Ele capturou um peão meu. Ele capturou um peão meu. Aí eu dei um cheque nele para capturar a rainha dele, ó, tá vendo? E aqui que foi o tchan da coisa que eu ganhei dele, né? Aí ele fugiu pra cá. Se ele fugisse na diagonal, eu tava ferrado, mas ele fugiu para a esquerda. Aí eu capturei a rainha dele. No que eu capturei a rainha dele, ele estava avançando com o peãozinho dele. Eu capturei a torre dele. Aí ele voltou para ameaçar meu peão. Não adiantou nada, porque eu fiz a rainha. Aí dei outro cheque com a rainha. Dei outro cheque. Aí deu cheque mate. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Você viu que trabalheira que deu? Mas foi legal jogar com esse Jimmy dos Estados Unidos. É isso aí.